Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema, olha, é algo que mexe com muita gente. Como gerar renda extra de um jeito prático, que funcione mesmo. Quem nunca, né, sentiu que o salário principal, por mais que a gente estique, parece que não dá conta de tudo. Das contas do mês, daquela viagem que a gente sonha, ou sei lá, só ter um respiro financeiro no fim do mês. Essa busca é super comum hoje em dia e a forma como as pessoas veem isso mudou bastante, né? Aquela ideia antiga de bico, quase como algo improvisado ou só para quem tá apertado, isso já não cola mais para muita gente. Exatamente. Hoje, pensar em renda extra é mais uma jogada estratégica mesmo. É sobre ter mais poder de escolha com o dinheiro, sabe? Acelerar uns objetivos e, claro, construir mais segurança. Então a nossa ideia aqui é explorar isso bem a fundo, entender o impacto real disso e mostrar um leque de caminhos possíveis, sabe? Baseado em ideias que já foram testadas, como naquele material que a gente analisou, o Como Fazer Renda Extra 50 Ideias Testadas. Não é fórmula mágica, né? É mais sobre método sobre agir. Vamos desempacotar isso. Com certeza. E esse ponto da estratégia é chave. A gente vive num cenário onde muita gente ainda depende de uma única fonte de renda, né? Então, diversificar, mesmo começando pequeno, cria uma camada extra de proteção. Reduz aquela vulnerabilidade se algo acontece no emprego principal, por exemplo. E não é só segurança, né? Funciona como um acelerador financeiro. Ajuda a atingir metas, quitar dívidas, começar a investir num ritmo que só com salário seria, nossa, bem mais devagar. É sobre ganhar controle de verdade. Essa ideia de ganhar controle, acho isso muito forte. Não é só ter mais dinheiro na conta, é ter mais liberdade para decidir, né? A fonte que a gente usou traz uma analogia legal. A renda extra seria tipo um turbo no carro das finanças. O salário é o motor principal, claro, essencial. Mas para ir além, para acelerar mesmo em direção aos objetivos, seja quitar o cartão, fazer um curso, dar um gás nos investimentos, esse empurrãozinho extra faz toda a diferença. Essa analogia do turbo é boa. Mas é bom lembrar que um turbo exige mais do motor, né? E mais cuidado na direção. Ou seja, a renda extra, ela demanda energia, tempo, gestão. Não é só um bônus que cai do céu, né? O material até deixa isso claro. Mostra o esforço por trás de várias daquelas 50 ideias. Os benefícios são reais, sim, mas vem com trabalho. Bem lembrado, bem lembrado. E falando nesses benefícios mais concretos, eles vão muito além do dinheiro extra no fim do mês. A chance de quitar dívidas mais rápido, principalmente aquelas com juros absurdos, tipo cartão de crédito, cheque especial, talvez seja um impacto mais imediato, né? Parar de queimar dinheiro com juro alto libera uma grana. Nossa, libera muito. E depois disso vem a construção da reserva de emergência. Aquele colchão de segurança para imprevistos. Isso traz uma paz, uma tranquilidade que, olha, não tem preço. Fundamental essa tranquilidade. E diminui a dependência de um emprego só, como a gente falou. Protege contra, sei lá, uma redução de jornada, uma crise na empresa. Mas além da segurança, tem uma transformação quase psicológica, sabe? É sair daquela mentalidade de ter o suficiente para pagar as contas para uma de eu tô construindo meu futuro financeiro ativamente. A pessoa se torna mais protagonista da própria história com o dinheiro. Totalmente. E como é que a gente transforma essa vontade em ação? A gente falou do porquê, dos benefícios, que motiva bastante. Mas e o como? Com tanta opção, por onde começar a fazer esse dinheiro extra virar realidade? O material que a gente viu é um verdadeiro cardápio, né? Mais de 50 ideias, é muita coisa. Mas acho que dá para agrupar para a gente entender melhor os caminhos. Observando essas 50 ideias, dá para notar um padrão, sim. Muitas delas se baseiam em monetizar recursos que a pessoa já tem. Seja já tempo livre, uma habilidade específica, cozinhar, escrever, consertar alguma coisa, ou até bens que não estão sendo usados o tempo todo, tipo um carro, um quarto vago. Outras ideias já envolvem criar algo novo, né? Geralmente um ativo digital, ou construir uma marca pessoal online. Exato. A gente pode pensar em grandes grupos, talvez. Primeiro, tem os serviços digitais e online. Aqui, nossa, o leque é gigante. Redação, revisão de texto, cuidar das redes sociais de pequenos negócios, dar aulas particulares online de idioma, reforço escolar, programação, design.
A grande vantagem, geralmente, é a flexibilidade de horário, de lugar. Embora precise de disciplina, claro, e da habilidade, né? Sim, e o investimento inicial em dinheiro costuma ser mais baixo, mas exige um investimento de tempo para aprender a ferramenta, a habilidade e para conseguir os primeiros clientes. Aí depois, tem os serviços presenciais e artesanais. É mais o colocar a mão na massa, né? Fazer comida para vender marmita, doce, salgado, cuidar de pet, fazer pequenos reparos em casa, dar aula de reforço presencial, serviço de beleza, organizar armário. Muita coisa aproveita talento ou hobby que a pessoa já tem. Nesses casos, a barreira de entrada técnica, digital, pode ser menor, mas pode exigir mais deslocamento, mais esforço físico e, às vezes, um investimento inicial em material, dependendo do que for. E a conexão local, boca a boca, costuma ser super importante aí. Tem também a venda e revenda de produtos. Isso é para quem tem mais um perfil comercial, talvez. Vai desde montar um brechó, online ou físico, revender cosmético por catálogo, até uns modelos como o dropshipping. Dropshipping. O que é isso exatamente? É tipo, você vende produtos online, mas sem precisar ter o estoque em casa. Você faz a ponte entre o fornecedor e o cliente final. O fornecedor envia direto para o cliente. Vender artesanato próprio também entra aqui, claro. Ah, entendi. Interessante. Nesse caso, o desafio muitas vezes é achar bons fornecedores, né? Definir um preço legal e, principalmente, divulgar, alcançar os clientes certos. Ter uma veia para marketing e vendas ajuda. Com certeza. E não dá para esquecer da economia compartilhada e aluguel de bens, que é basicamente otimizar o uso do que a gente já tem. Ser motorista ou entregador por aplicativo com o próprio carro-moto, alugar um quarto vago no Airbnb, alugar a vaga de garagem, o carro quando está parado, até equipamento, tipo câmera, ferramenta. É uma forma bem inteligente de gerar receita com coisas que, se não, ficariam lá paradas só dando despesa ou nada. Exige confiança, claro, e uma boa gestão dessas coisas. E, por último, o material também fala das ideias de maior escala. Essas geralmente exigem mais planejamento, mais investimento de tempo, às vezes de dinheiro, mas têm um potencial de retorno maior. Podem até virar a atividade principal um dia. Ah, sim. Aí entram coisas como criar e vender infoprodutos, curso online, e-book, ter um canal no YouTube ou podcast que gere receita, trabalhar com marketing de afiliados, promovendo o produto dos outros, ou até desenvolver um software como serviço, né? Tipo uma assinatura mensal. Nossa, um espectro bem amplo mesmo. E aí, com tanta opção na mesa, a pergunta que fica é: como que escolhe por onde começar? Porque tanta opção assim pode até paralisar a pessoa, né? É verdade. E a fonte que a gente viu bate muito nessa tecla. Não existe a melhor ideia para todo mundo. A escolha ideal é muito pessoal. Depende das habilidades que a pessoa já tem, do tempo real que ela pode dedicar depois do trabalho, fim de semana. Se tem algum dinheiro para começar, algumas ideias não precisam de quase nada, outras, um pouquinho. E claro, dos interesses. Fazer algo que dê um mínimo de prazer ajuda demais a manter a consistência. Mas o ponto-chave mesmo, que aparece várias vezes lá é: comece. A ação é mais importante que ficar esperando a ideia perfeita que nunca chega. Olha, concordo que agir é fundamental. Mas será que simplesmente começar é sempre o melhor caminho? O material dá alguma dica de como fazer uma avaliação antes, para não gastar energia à toa? Tipo uma autoanálise um pouco mais estruturada? Porque começar algo totalmente fora do seu perfil ou dos seus recursos pode levar à frustração muito rápido, né? É um ponto super válido. A fonte não sugere paralisia pela análise, não, mas sim um ponto de partida mais consciente. A recomendação, assim meio implícita, é fazer um inventário rápido. Quais habilidades eu tenho que alguém pagaria por elas? Segundo, quanto tempo real eu consigo dedicar por semana? Terceiro, tem alguma grana para começar, mesmo que mínima? Quarto, o que eu realmente gosto ou tenho curiosidade de aprender? Cruzar essas respostas já ajuda a filtrar aquelas 50 plus ideias para umas 2 ou 3 que fazem mais sentido para a sua realidade, sabe? Aí sim, escolhe uma e testa. Faz sentido, faz sentido. Uma análise inicial mais focada
e depois ação e aprendizado rápido. Isso se conecta bem com as estratégias que o material sugere para atingir uma meta específica, tipo aqueles R$ 500 extras por mês. Sim, o material fala dessa meta de R$ 1.500 como algo alcançável, mas que exige método. Dificilmente vai vir de uma única fonte logo de cara, né? A menos que a pessoa tenha uma habilidade muito rara ou se dedique muitas horas. A estratégia 1, que eles chamam de combinação, é justamente sobre isso: somar os ganhos de várias atividades menores. E como seria um exemplo prático dessa combinação para chegar nesses R$ 1.500? Olha, o texto dá um exemplo assim. Uma pessoa consegue, digamos, R$ 500 por mês dando aulas online de algo que domina, dedicando umas 5 horas por semana. Aí ela soma isso uns R$ 700 por mês vendendo marmita caseira, sei lá, no condomínio, para os colegas. Vendendo umas 20 por semana, com lucro de uns R$ 8, R$ 9 cada uma. E ainda busca mais uns R$ 300 fazendo uns trabalhos pontuais de revisão de texto, tradução. Somando tudo, 500 plus 700 plus 300 dá os R$ 1.500. É a soma de vários esforços que sozinhos parecem pequenos. Entendi. É uma forma de diluir o risco, né? E aproveitar diferentes oportunidades. Mas quais seriam as outras estratégias? Sobre um nicho bem específico. Para fazer R$ 1.500 por mês, precisaria vender 30 cópias por mês. O desafio aí não é nem tanto escrever o e-book, mas construir audiência, o marketing para vender essas 30 cópias todo mês. Ou no caso de uma consultoria, se o valor da hora for, sei lá, R$ 300, bastam 5 horas de trabalho no mês para bater a meta. O foco aqui é em atividades que têm um valor agregado maior. Essa estratégia parece exigir um desenvolvimento maior de uma habilidade ou produto específico, né? E um esforço bem concentrado em marketing e em vendas, talvez com um potencial de crescimento maior no longo prazo, se der certo. E qual seria a terceira? A estratégia 3 é começar pequeno e crescer. Essa é talvez a mais prudente. É escolher uma ou duas ideias que pareçam viáveis, com baixo custo inicial, testar em pequena escala, ver se tem gente querendo comprar, aprender com os erros, com os acertos, otimizar o processo, melhorar o produto, o serviço, a divulgação e só então pensar em escalar. Seja aumentando o preço, o volume ou o alcance. É um crescimento mais orgânico baseado na experiência real. Independentemente da estratégia, uma vez que esse dinheiro extra começa a entrar, o destino dele é tão importante quanto gerar, né? Se ele simplesmente some nos gastos do dia a dia, o esforço todo perde um pouco do propósito estratégico, não acha? Nossa, sem dúvida alguma. É aqui que a disciplina entra com força total. O material é bem claro nisso. A renda extra não deveria ser vista como dinheiro para torrar. Ela precisa ter um destino estratégico para realmente fazer a diferença. A ordem de prioridade que eles sugerem faz muito sentido. Primeiro, quitar dívidas caras, acabar com o juro de cartão de crédito, cheque especial, é o investimento com retorno mais alto e garantido que existe. É parar o sangramento. Matematicamente, não tem discussão. Pagar 15% de juros ao mês no rotativo é perder dinheiro muito rápido. Eliminar isso é um ganho líquido na hora. Construir ou completar a reserva de emergência, ter ali de 6 a 12 meses do seu custo de vida guardado num lugar seguro, com liquidez. Isso traz uma segurança que te permite tomar decisões melhores em todas as áreas, até na carreira principal. A renda extra pode acelerar muito a formação dessa reserva. E depois que as dívidas mais pesadas estão controladas e a reserva está bem encaminhada, qual o próximo passo? Aí sim, a terceira prioridade: turbinar os investimentos. Cada real extra que entra e vai para o investimento regularmente, principalmente pensando no longo prazo, tem um poder multiplicador enorme por causa dos juros compostos. É aqui que a renda extra realmente acelera a construção de patrimônio e a conquista daqueles objetivos maiores. Esse ponto da aceleração nos investimentos é fundamental. O material até menciona como esse fluxo adicional pode encurtar e muito o tempo para atingir aqueles marcos financeiros importantes, sabe? Como os primeiros R$ 100.000 ou até R$ 1.000.000 investidos. Claro, não é uma promessa, né? Mas ilustra bem o potencial de aceleração que essa renda extra, quando direcionada para os aportes, pode ter.
É a consistência desse extra que faz a mágica acontecer no longo prazo. Perfeito. E é fundamental manter os pés no chão com isso tudo, né? Sim, com certeza. E vale muito reforçar um ponto importante, que está bem alinhado com a prudência do material original. Os resultados variam demais. Dependem da dedicação de cada um, do mercado, das habilidades, da situação inicial. O que a gente discutiu aqui são ideias, são estratégias, informações para educar, para inspirar. Mas isso não substitui uma análise financeira pessoal, um aconselhamento profissional, né? A responsabilidade pelas decisões é sempre individual. É preciso buscar conhecimento, sim, mas também agir com cautela e consciência. Excelente lembrança, muito importante isso. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, a mensagem principal é que a renda extra hoje é bem mais que só um complemento de vez em quando. É uma ferramenta estratégica poderosa para a gente ter mais controle financeiro, construir segurança e acelerar a realização de sonhos, de metas. E o leque de possibilidades, como a gente viu, é enorme. E a maior barreira, muitas vezes, não é nem a falta de opção. É a inércia. É o medo de começar. Pois é. O chamado para ação que fica do material é bem claro. O melhor momento para começar a explorar, a testar, mesmo que seja pequeno, é agora. Usar os recursos que já tem à mão, aprender no caminho e ir ajustando a rota. A ação, mesmo que não seja perfeita, é o que gera movimento, o que gera aprendizado. E para deixar uma reflexão final para o pessoal, além do ganho financeiro, que é ótimo, claro, como será que o processo de ativamente gerar e gerenciar essa renda extra transforma a nossa relação com o dinheiro e com a nossa própria capacidade de fazer acontecer? Essa jornada pode despertar habilidades que a gente nem sabia que tinha. Negociar, vender, gerenciar o tempo, ter resiliência para lidar com os nãos. Talvez o maior ganho não seja só os 500 ou 1.500 reais a mais no fim do mês, mas sim desenvolver uma mentalidade mais proativa, mais confiante e com um senso maior de controle sobre o próprio destino financeiro. Que outras portas essa transformação pessoal pode acabar abrindo? Fica aí para pensar.